Oi, gente, tudo bem? Estamos começando agora o episódio 2 do Divã em Chamas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a exaustão no trabalho, síndrome de burnout, humor deprimido no trabalho e só o saco cheio mesmo. E para esse bate-papo super interessante, eu trouxe aqui uma diva da saúde mental. Uma querida, um ícone para mim. É um prazer enorme receber essa pessoa que é mestra, não só no título, mas foi mestra na minha vida, como a minha orientadora do meu TCC, trabalho de conclusão de curso, que inclusive foi sobre burnout e qualidade de vida no trabalho. Ela é a Maria Beatriz Zanarella Cruz, mais conhecida como a Bia Zanarella, nossa querida psicóloga, professora universitária, orientadora de TCC. Ela faz a parte de acompanhamento clínico das pessoas que estão começando a atuar na psicologia hoje, atua no CRAS. E ela é uma querida, quem tem aula com a Bia sabe, a Bia rouba os nossos corações e excelentíssima profissional. Ela marca as nossas vidas não só pelo coração que ela tem, mas pelo conteúdo de altíssima qualidade que ela traz pra gente. Bia, muito bom te receber aqui, viu? Querida, eu agradeço o convite. Eu só vou fazer um parênteses. Do CAPS, não do CRAS. Ai, gente, desculpa. Não, É do é CAPS. do CAPS, é do É que eu CAPS. marquei a consulta, não fui ainda. Ah, não, mas é que, sabe por que eu falei isso? Porque muita gente, Confunde, né? na verdade, nem que confunde, porque o CRAS, ele tem uma extensão muito próxima, né? A gente trabalha de forma muito conjunta com CREAS, CRAS e CAPS. Então, são equipamentos distintos, mas que trabalham de formas conjuntas, né? Mas o CAPS, especificamente, ele sai da assistência e ele vai para a saúde mental mesmo, né? Então, só para fazer esse parênteses. Mas eu agradeço, né, o carinho, o convite. Feliz, né, por estar aqui hoje, por poder falar sobre esse tema super em voga, extremamente importante, né, e que de fato precisa, né, ser colocado em pauta, ser explorado cada vez mais, porque a gente vê que o adoecimento, né, é grande. A gente vê um crescimento aí, né, do adoecimento, principalmente nesse período pós-pandemia, que a gente fala que hoje está vivendo uma sindemia, né? E principalmente porque é com você, né? Então eu fico mais contente ainda por poder revê-la e poder ver, né, hoje você brilhando, né? Então eu é que agradeço esse convite maravilhoso, que foi muito significativo para mim. E está sendo significativo. Obrigada. Que bom, Bia, muito obrigada. Para quem não sabe, a Bia foi minha professora na faculdade e de lá, né, da faculdade para a vida, ela sempre aqui de alguma forma próximo, né, É Bia? isso mesmo. Bia, então vamos lá. A gente é um tema hoje muito falado, né? A gente vê muitos profissionais. Eu acho que a gente estava falando aqui nos bastidores agora dessa possibilidade do ir para a internet. Então a gente vê muitas pessoas que saem das suas empresas com carreiras longas, com carreiras. E depois da saída, as pessoas falam: saí porque eu adoeci naquela empresa. E a gente hoje, com a internet, a gente tem acesso a muito mais informação que antes nós não tínhamos. Né? Nós temos uma nova geração, que eu acho que eu diria que seria mais ou menos a nossa geração aí de trabalho, né? Vamos colocar aí dos 30 para cima, que é uma geração que hoje tem a coragem de dizer que está adoecendo mentalmente. Porque se a gente for olhar para trás, a gente vê os nossos pais, nossos avós, os baby boomers, né? Adoeciam profissionalmente, mas não falavam, né? Que são aquelas pessoas que se aposentam e adoecem, né? Nem curtem a aposentadoria, se é que aposentam, né? Então vamos falar um pouquinho para a gente entender o que que é essa exaustão de trabalho, como que ela acontece, como que a gente começa a identificar ela, Bia? Bom, eu acho que tudo isso que você acabou de trazer tem a ver com uma construção social e histórica, né? Então, quando você fala, né, dos nossos pais, eu me lembro até hoje, por exemplo, da minha mãe falando muito sobre isso, né? Porque parece assim, mudar de emprego constantemente, tentar novas aventuras, novas oportunidades. Uhum. O mercado também era muito diferente. Então eu lembro que
Antigamente, mudar de emprego, né, buscar outras coisas, era como se fosse manchar a carteira de trabalho, né? Falava Como carteira suja, né? carteira suja. Então, eu lembro que a gente já era, por isso que eu falo que é uma construção, porque a gente era criado para não sair do trabalho. Então, a partir do momento que você começava numa empresa, ali você ficava, né? Hoje não. Hoje a gente vê que isso se modificou, tem se modificado cada vez mais, né? Às vezes as pessoas até procuram trabalhar como freelancer mesmo, né? Nem se preocupa muito com essa questão de estar, por exemplo, não quer nenhum emprego fixo, né? Não quer. Mas aí pensando um pouco no adoecimento, né? Realmente, talvez antes as pessoas adoecessem, né? E não falar, sei lá, talvez elas realmente guardavam muito para si. Mas também, se a gente pensar nos dias, nessa questão de trabalho, tanto antes quanto agora, eu acho que o adoecimento ele está muito relacionado a diferentes fatores, né? Então, assim, as questões, por exemplo, de jornada de trabalho, né? As questões da quantidade, as questões dos desafios que são impostos, né? As questões dos relacionamentos dentro da empresa, a questão do cuidado, até as questões das próprias leis que regem, né, o trabalho, se elas estão, né, de fato, sendo seguidas ou não. Então, nós temos aí uma série de fatores que impactam. Isso quando a gente fala da saúde mental, o que eu percebo? Que, no geral, as pessoas começam, né? O início, assim, do relato, às vezes, começa com um humor mais deprimido, às vezes uma autoirritabilidade, problemas para dormir, às vezes as pessoas começam a perder o apetite, né? Desânimo, então já não tem mais aquele pique, aquela vontade de sair, né? Aquele trabalhar, aquele gás, então ela já, né? Ela vai diminuindo essa rotina, né? Esse gás todo, né? Então, geralmente, quando as pessoas chegam até mim, por eu trabalhar no CAPS, né? As pessoas já estão bem adoecidas, né? Até porque o CAPS é um centro de atenção psicossocial e vai trabalhar com transtornos mentais graves. Então, quando essas pessoas chegam até mim, elas chegam justamente porque o adoecimento chegou a tal ponto que já há necessidade de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico e provavelmente medicamentoso, né? E aí a gente vê tudo isso. Então, aí a pessoa realmente, ela já está desenvolvendo uma síndrome do pânico, ou ela só chora, né? Ela tem medo, angústia, sensação de vazio, aspectos como se sentir incapaz, inútil, impotente. Esses aspectos, esses sintomas também estão muito presentes, né? Você tá falando e eu me recordo de uma experiência profissional. Eu tive algumas experiências profissionais, né, de exaustão no trabalho, mas a primeira foi quando eu trabalhava num comércio, numa cidade, e eu tive um caso de um assédio, digamos assim, por parte do chefe. E eu desenvolvi síndrome do pânico. E eu tive que pedir demissão dessa empresa. Pouco tempo fui afastada e pedi demissão, né? É correto a gente dizer, Bia, que de alguma forma as pessoas que têm humor deprimido, burnout, exaustão no trabalho, elas têm uma predisposição ou não Para o para o adoecimento. adoecimento? É só o Então, trabalho que adoece ou não. o social também já Acho traz que são uma... vários aspectos, né? Porque, primeiro, que eu acho que assim, as questões quando a gente fala do trabalho, é claro que o trabalho ele vai trazer mudanças na vida da gente. O trabalho também vai ser, por exemplo, gerador de ansiedade. É claro que ele, muitas vezes, vai gerar um desconforto. Mas muitas vezes, né, isso está associado às demandas novas, por exemplo, né, um novo tipo de trabalho, um novo projeto. Então, isso, né, vai exigir aí do indivíduo uma reorganização emocional, né, psíquica e tudo mais. Acontece, né, que quando a gente fala do trabalho, muitas vezes
Nossa, eu perdi agora o que eu tava falando. Eu ia falar uma outra coisa. Fica Grava, tranquila, Bia. você corta Depois isso. a gente corta. É que eu acho Não, que eu fui, é, porque eu fui num raciocínio e eu te peguei meio de calça curta aqui não. no... Do assédio. Do adoecimento. Da E aí, da predisposição, né? predisposição. Então, e aí o adoecimento, na verdade, quando a gente fala dessa predisposição, vários são os fatores. Então, depende da rede de apoio que essa pessoa possui, depende muitas vezes de uma predisposição mesmo genética, porque a gente sabe, por exemplo, no caso de uma depressão, né, existe uma predisposição. E aí, dependendo, né, claro, da forma como a pessoa lida ou das situações do dia a dia da vida, ela pode, né, devido a essa predisposição, desenvolver e, se não tratada, vir a desenvolver novamente. Então, a gente fala que, por exemplo, no caso da depressão, é importante que a pessoa, ao identificar esses sintomas depressivos, que ela faça um tratamento correto, né? Porque se não tratado, a tendência é ela voltar e aí a pessoa, né, adoecer de uma forma até mais grave do que quando ela teve os sintomas da primeira vez, né? Ou senão pode até ficar uma depressão, por exemplo, crônica, né? Então, existe uma predisposição, mas depende muito da personalidade de cada um, como cada um lida com os problemas, né? Então, o fato de, às vezes, ter uma predisposição não é só isso que vai fazer com que ela, né, desenvolva um adoecimento no ambiente de trabalho. Mas tem a ver, então, com esses fatores de personalidade, a rede de apoio, as próprias circunstâncias da vida. Porque é diferente você falar assim, olha, eu tenho uma série de problemas, né, sei lá, no ambiente de trabalho, mas tá, tudo bem, eu posso sair daquele trabalho a qualquer momento porque eu não dependo dele. É diferente uma pessoa que, por exemplo, mora sozinha, paga aluguel, né, não tem uma rede de apoio e ela faz o quê? Né? Às vezes ela, para ela conseguir de repente um outro trabalho, leva mais tempo do que uma outra pessoa. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, por exemplo, quando eu estou atendendo uma pessoa, eu procuro fazer uma escuta nesse sentido. Porque é claro que é muito mais fácil para alguém que tem uma rede de apoio sair desta condição, por exemplo, até mesmo quando ela percebe que está sofrendo um assédio no trabalho, e ela fala, não, eu vou sair. Mas se ela tem uma rede de apoio, é uma coisa. Agora, uma pessoa, por exemplo, né, que vem de outro estado, que vem tentar a vida aqui, tá sozinha, não tem uma rede de apoio, tem que pagar aluguel, depende daquilo para tudo, é diferente. Ela fala, não, vou sair, vou pedir a conta. Né? Então, são duas situações, às vezes uma empresa, ambas sofrendo assédio, mas com uma rede de apoio totalmente diferente. E aí, às vezes, né, a pessoa sai daquele trabalho, mas a vulnerabilidade na qual ela vai se encontrar depois disso, se ela sair daquilo, é às vezes maior. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? E de identificar, né, de cuidar, né, desse planejamento, desse trabalho com o cliente que procura. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Muito legal. Bia, qual que é a diferença de humor deprimido, a exaustão em si, até a gente chegar no burnout? Porque nem tudo é burnout, né? Às vezes a gente tá exausto, mas existem aí situações que dá pra gente trabalhar ainda esse indivíduo antes dele chegar no... Eu me lembro das suas aulas que Uma você exaustão falava. completa, né? Eu lembro que você falava que o burnout era uma espiral, né? Que ela ia queimando, 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 até que acabava, né? Então, como que funciona isso? Quais são os estágios até a pessoa, para quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, ela comece a compreender para que ela possa buscar ajuda de uma forma correta? Então, embora tenha estágios, nem todo mundo segue esse fluxo, né? E às vezes a pessoa, ela já, às vezes sai de um estágio e rapidamente vai para outro, né? Mas muito sutis, muito sutis, né? A gente sempre associa isso muito com esse humor deprimido, porque no geral a pessoa vai apresentar sintomas do quê? Tristeza, uma angústia, né?
uma falta de vontade de ir para o trabalho, às vezes uma tristeza, uma irritabilidade mais acentuada, né? Então, ela começa de uma forma sutil. E dá a entender que, acho que é só hoje que eu tô me sentindo assim, acho que hoje o dia não foi tão bom. Acontece que, às vezes, isso vai perseverando. Aí que a gente começa a ver que o que era uma coisa, assim, do dia a dia, ela tá caminhando e tá evoluindo. E se antes eu me sentia assim em alguns momentos, me parece que agora é ao longo do dia. E depois é ao longo da semana. E depois é ao longo dos meses. E a hora que eu vi, eu já não consegui mais sair daquela condição, né? Então, a gente vai percebendo esses sintomas que são os mais comuns, né? Então, às vezes ela começa, por exemplo, a sentir muita dor de cabeça, dor no corpo, né? Geralmente as pessoas relatam muita tensão, né, nos ombros, que tá muito duro, tá muito rígido, aquela tensão, esse desconforto no dormir. Às vezes as pessoas começam a desenvolver alguns quadros aí de uma compulsão alimentar. Ou o contrário, não necessariamente uma compulsão, mas ela pode deixar de se alimentar, né? E no lugar dessa alimentação, ela pode substituir, por exemplo, eu vou beber alguma coisa, aí vai para bebida alcoólica, ou para o aumento do uso do cigarro, né? Então, na verdade, ela vai fazendo algumas trocas que vão trazendo aí mais prejuízos, né, para a vida. Então, é uma constante, até que ela chega num momento de uma exaustão realmente, né, insuportável, que a gente chama muitas vezes da despersonalização. Mas aí já é o caso mais crítico, né, onde todas essas, acho que todas as ferramentas que o indivíduo tinha, ela acaba, né, e aí eu vou, né, eu sempre falo que realmente a pessoa que está extremamente adoecida, ela não é fraca, que cai naquela questão de achar que o adoecimento de quem adoece é muito fraco, ou é muito vulnerável, ou não é capaz. E não é nada disso. Na verdade, a pessoa que adoece desta forma tão violenta, né? É uma pessoa que suportou muito, Sim. que tentou muito, né? E que chegou num limite que ela não tá dando mais conta de dar vazão, de dar vazão a isso, né? Então, é onde daí a gente fala que é a última gota, né? Aí a hora que aquela gota cai, aí aquilo transborda. Aí todo mundo assusta. Porque daí todo mundo fala, mas como assim? Você estava tão bem? Não, ela não estava Como assim bem. aquela pessoa, né? Exatamente. Mas como assim? Ela estava tão bem. Não, ela não estava bem, ela estava tentando. E aí foi esgotando aquela energia, né, interna. Então, e assim, uma coisa que eu acho que é relevante trazer, que quando a gente fala muitas vezes de depressão, as pessoas têm uma ideia de que a pessoa só vai chorar. Sim, de que a pessoa fica Só a derretida, pessoa né? vai ficar chorando. E muitas vezes não se configura desta forma. Então, às vezes a pessoa, né, ela vai, por exemplo, quando ela fala que não está dormindo, quando ela fala que ela está irritada, né, que ela está com raiva, Sim. falta de concentração, problemas de memória. Isso já são sintomas também, Quando ela né, de uma depressão. uma coisa que eu vejo que é muito comum nas pessoas com depressão é estou irritada e não sei o porquê. É. Essa irritação não é minha, mas eu não tô conseguindo controlar. E tem explosões assim, né? E daqui 5 minutos a pessoa pode estar bem, passou aquele ataque, mas a pessoa não sabe identificar de onde veio. Por quê? Porque a gente não tem, na verdade, quando a gente fala da depressão, a gente não tem um sintoma específico, né? Que você fala, não, isso é da depressão. Na verdade, a depressão, ela tem lá os seus sintomas, né? Se a gente for olhar para o DSM, por exemplo, o DSM-5, né? Então, nós temos lá os critérios diagnósticos, né? A sintomatologia depressiva descrita, mas nem todo mundo vai apresentar todos aqueles sintomas. Então, às vezes, a pessoa vai apresentar um grupo de sintomas, que os meus podem ser X, e para você outros. Então, também tem muito isso, né? A forma como a depressão ela se apresenta para mim, ela pode ser diferente para você. Enquanto eu, por exemplo, posso ter dificuldades para dormir, você vai querer dormir o dia inteiro.
Enquanto eu vou ter uma compulsão alimentar, você vai restringir total a alimentação, por exemplo. Enquanto eu posso apresentar irritabilidade, você não. Você vai só chorar, por exemplo. Então, cada indivíduo, né? E por isso que, às vezes, as pessoas têm até uma dificuldade de compreender um pouco sobre a depressão. Porque todo mundo coloca naquilo. É o choro, por exemplo, né? E não necessariamente as pessoas vão se apresentar desta forma. Então, Por acho que isso isso é que um chamam ponto. de indivíduo, né? É individual. Cada pessoa tem aí os seus fatores hormonais, biológicos, a sua verdade com relação ao mundo, suas experiências únicas, né? E esses sintomas vão é, se aflorar de acordo com cada situação. É por isso que a gente, é muito importante estar falando isso com a Bia, por isso que a gente não pode se autodiagnosticar, né? E tem muitos, e Verdade. também nem fazer pouco caso, porque tem muito caso que a gente vê de pessoas famosas, né? A gente vê muito hoje, a pessoa tava sorrindo, tava não sei o quê, tava a rede social, e daqui a pouco a gente fica sabendo que a pessoa tentou algo contra a própria vida, ou de fato ceifou a própria vida, né? Você fala, nossa, mas aquela pessoa, porque a depressão é uma questão silenciosa e que muitas vezes a gente ignora, nós mesmos, né? Se for conosco, a gente ignora esses sinais, né? A gente tem. Por quê? Nós temos essa tendência de ignorar a saúde mental, será, né? Eu acho que assim, a gente tem uma tendência, porque também a gente quer. Eu acho que é uma tentativa também de tentar ser forte, né? Porque, assim, as pessoas elas tentam também lidar com tudo isso, né? Porque ao longo do dia a dia, nós não vamos ter uma vida 100% feliz e 100% perfeita. Ela não acontece desta forma, a vida não é desta forma, né? Então, assim, o quanto que a gente consegue, por exemplo, olhar para essa dinâmica da vida e conseguir fazer essa distinção. Até que ponto é cansaço? Até que ponto é um adoecimento? Né? Eu, por exemplo, né, eu também trabalho muito. Mas até que ponto eu olho e falo, não, ou isso é cansaço, ou isso já está saindo dessa esfera de um cansaço, né? E está partindo para um adoecimento. Né? Em que momento eu estou perdendo este equilíbrio? E a partir do momento que eu adoeço, o quanto que eu consigo perceber isso e entender que é importante a ajuda. Né? Então, eu acho que isso que é muito importante. As pessoas, quando chegam para o tratamento, elas já chegam muito, né, muito adoecidas. Elas não chegam, elas não vêm para nós no início. Então, por isso que eu falo que a pessoa já tentou muito. Ela vem quando não dá mais. Né? E aí ela já está muito esgotada. Mas a gente precisa estar atento e também atento ao nosso próprio corpo, à nossa própria vida, às nossas próprias escolhas. Né? Então, o quanto que eu estou conseguindo equilibrar? O quanto que eu consigo me desligar do meu trabalho? O quanto que eu consigo equilibrar, por exemplo, a minha vida profissional com a minha vida social, com a minha vida familiar, né? Com o meu autocuidado. Quanto que eu consigo, por exemplo, ir fazer a prática de exercícios, que é extremamente importante para a saúde mental. O quanto que eu consigo, por exemplo, ir ao médico, cuidar da minha saúde em diferentes aspectos, até no sentido de prevenção, Sim. né? Porque tudo isso é importante, mas a gente sempre vai deixando para depois. Né? Ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Então, é a hora que a pessoa vai ver, ela já está adoecida. E muitas vezes tem essa questão também do quanto que as pessoas que estão em volta, né, que está acompanhando todo esse processo, o quanto que ele também consegue perceber o quanto que de fato essa pessoa ela está caminhando para esse adoecimento. E no geral a gente vê que ainda é muito comum as pessoas acharem que é frescura. Né? Ou, por exemplo, que é falta de Deus, é falta de oração, é falta de, né, ou uma fala que é muito recorrente. Ah, você tem tudo, não tem do que você está reclamando, tá triste por quê? Não falta nada. Né? Então, essas falas, elas são muito corriqueiras. São falas aí mais de senso comum, né? E eu falo que nem sempre as pessoas também falam isso por mal, porque querem mal quando falam, ah, você tem que Sim. orar. Às vezes é a ignorância, É o no sentido. dogma, né?
Mas às vezes dentro daquele senso comum daquela Uhum. pessoa, é o que ela tem de conhecimento. Uhum. Então, às vezes eu falo também para as pessoas, alguém falou isso para mim, fico extremamente bravo. Mas eu falo, mas a pessoa dentro do que ela tem de conhecimento é o que ela tá podendo ofertar. É E a para ela, ferramenta que ela tem, né? às vezes não é o melhor, Uhum. mas também ela tá tentando. É errado? Claro, porque não é a falta de oração, não é a falta de vontade, não é preguiça. Não, claro que não. Quando você tá adoecido, você sente, é o peso mesmo, né? Eu falo que tem aquele filme do YouTube, que é do cachorro, né? Do cachorro preto. Já viu aquele cachorro grande que vai Não. crescendo? É um cachorro, né? Ele começa pequenininho e aí ele vai crescendo, ele vai tomando proporção até que ele engole a pessoa. Então a depressão é justamente isso. Uhum. Então ela começa, claro, perdendo tudo isso e depois ela vai evoluindo. Então, e aí as pessoas vão tentando do jeito delas, dentro das possibilidades que ela tem Uhum. de conhecimento. O que é inadequado, porque realmente não é verdadeiro isso, não é falta de fé, falta de oração ou falta de vontade. Mas realmente quer dizer que o corpo dela chegou num ponto que ela não dá conta mais, Uhum. né, de responder de forma apropriada, favorável ao que ela vem recebendo aí de estímulos no ambiente que ela tá. Certo. Ô, Bia, e você falou uma coisa muito importante, né? É como as pessoas em volta veem. E a gente começou com a questão aqui de trabalho. Claro que para a gente explicar o que acontece no trabalho, é importante a gente entender o que acontece dentro da gente, né? E aí você falou como as pessoas em volta encaram também. E também tem isso às vezes, a empresa, ela entender que aquele colaborador, ele precisa de ajuda, Sim. de fato atuar na saúde mental, né? Porque o que a gente percebe muitas vezes, teve uma empresa que eu trabalhei e nós passávamos por uma clínica geral e era a empresa inteira, e ela fazia acupuntura, e ela trabalhava também, né, uma questão, vamos falar a verdade, ela dava os antidepressivos pra gente, né? E teve uma época que a gente brincou entre alguns da empresa que a gente falou assim: vamos passar o cartão de ponto lá no consultório já que tá mais fácil. Então, olha só, como que a empresa ela já vem, né? Se percebe que ali tem um problema. Porque se os funcionários brincam que tá na hora de passar o cartão lá na clínica da médica e não no ambiente de trabalho, né? E as empresas elas têm uma grande dificuldade em ceder espaço, diz que tem, mas não cede espaço, não tem compreensão quando o funcionário precisa se ausentar do horário de trabalho para cuidar da saúde mental, quando o funcionário ele clama por uma pausa ou quando ele diz que está sobrecarregado. E aí muitas vezes ainda tem empresas que a gente ouve a frase assim: é o funcionário que tem que se adequar à empresa e não a empresa ao funcionário. O funcionário que tem que atender às necessidades da empresa e não a empresa do funcionário. Me fala um pouco sobre isso dentro da sua experiência. Nem todas, né? Claro. Acho que nem todas as empresas, né, trabalham desta forma. Pelo contrário, acho que hoje as empresas, algumas, né, também, que não falei, não todas, Uhum, mas assim, têm trabalhado nesse uhum, movimento de cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. E faz isso justamente porque sabe que um colaborador que está sendo bem cuidado nesse sentido, ele é muito mais produtivo. Ele sendo produtivo, né, ele vai ter um desempenho melhor, ele estabelece melhores relações uhum, com seus colegas de trabalho, ele consegue gerenciar melhor as questões, né, dos projetos, uh, diminuir rotatividade, né? O clima uhum. organizacional fica melhor. Então, é claro que esse cuidado traz uma série de consequências positivas. Mas aquela que também não cuida, ela tem tudo isso. Então, realmente, nós temos ainda empresas que elas trazem a ideia de cuidar, mas está longe de efetivamente ter uma prática de cuidado. Aí é onde a gente começa a ter os problemas dos afastamentos, Uhum. faltas, porque também não começa já direto com um afastamento, a não ser que esteja muito grave, mas ela dá uma falta. Depois de 2 dias, aí ela dá outra falta, né? E assim vai, Uhum. sucessivamente. Então, realmente, a empresa, né, ela precisa estar atenta a essas questões, justamente por entender que
O que está fazendo, por exemplo, um funcionário ter tantas faltas? Hoje, às vezes, o funcionário ele tem até medo de falar. Porque, às vezes, dependendo do que ele leva, ele tem até medo de já ser mandado embora, de ser desligado da empresa. Quando, na verdade, tem que ser o contrário. O colaborador ele deveria ter o espaço para falar sobre e ser cuidado. Porque, a partir do momento também que ele sente essa acolhida, é claro que ele sente uma rede de apoio. Sim. Eu sinto, né, que realmente estou sendo cuidado. Eu sinto seguro, eu me sinto seguro para falar sobre isso. Eu me sinto seguro para ir fazer o meu tratamento. Né? Eu me sinto seguro para falar que estou frequentando determinado lugar. Sim. Né? Eu me sinto seguro. Por quê? Porque às vezes a pessoa também, ela também não quer falar sobre isso. Muitas vezes eu vejo muitos colaboradores, né, que às vezes estão em terapia e falam, nossa, eu nem posso falar isso na empresa, porque se a empresa descobrir que eu tô com, sei lá, com depressão, é capaz dela me desligar. Então a pessoa não quer nem que fale sobre isso. Tamanho estigma ainda para falar sobre uma questão que está tão em voga, né? E se a gente for pegar lá os dados da Organização Mundial da Saúde, a ansiedade está em primeiro lugar e depois a depressão. Então, a hora que você olha para isso, você fala, quer dizer, nós estamos, se a gente olhar para o ranking dos transtornos mentais, a ansiedade e depressão estão nos primeiros, né, problemas do adoecimento. Mas dentro de uma empresa é o que a gente menos quer falar. Sim. Né? Então, contrasta muito. E aí tentar entender, né, o que está levando esse indivíduo ao adoecimento. Que pode ser questões relacionadas ao trabalho? Pode, mas também não. Sim. Às vezes são outros problemas que podem estar interferindo. E se a empresa, às vezes, já logo de cara consegue intervir e fornecer esse suporte, ou até dar espaço para que esse indivíduo possa se tratar, se cuidar, né? Fazer psicoterapia, um acompanhamento, de repente, psiquiátrico, se necessário, é claro que ele volta muito mais rapidamente para o ambiente de trabalho. Então, as empresas precisam, né, olhar para isso com cuidado. Acho que é esse olhar cuidadoso, empático, né? Porque a gente precisa se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro. Acho que esse é o ponto fundamental, né? A gente, às vezes, olha muito pro dinheiro, pro lucro, quem vai fazer. Mas a gente esquece de olhar para aquele indivíduo, né, com toda a sua demanda, e ter um cuidado realmente personalizado. Porque quando você trata logo de imediato, é muito melhor. Porque a pessoa melhora rapidamente. Ela, quando ela se sente apoiada dentro da empresa, quando ela se sente ouvida, realmente ela fala, bom, eu posso contar com esse espaço. Às vezes ela se sente até tão segura ali que a hora que ela volta realmente até mais fortalecida para falar, Sim. não, eu defendo essa empresa. Sim. Porque a hora que eu precisei, ela também me ajudou. Exato. Diferente daquele que não se sente apoiado, né? E que tem bastante também. Eu acho que é mais esse... Acho que a empresa realmente tem que olhar de uma forma cuidadosa para isso. E também tem a questão que a empresa, e já vi muitos casos também, a empresa, ela busca ajudar o colaborador, mas a cultura organizacional em si, lembrando que a cultura organizacional não é só a gerência que faz, são as pessoas, mas os colaboradores que têm uma certa resistência. Então, eu já vi muito, de várias empresas que eu atendi, a empresa implantando o departamento de recursos humanos de forma correta, fazendo pesquisa de clima, e a empresa começando, porque a gente tem que entender que é uma modificação de cultura. Não é uma coisa que vai acontecer imediatamente. A gente ainda encontra muito percalço no caminho, né, para colocar isso. E eu vejo muitas empresas tentando colocar e os próprios colaboradores depois vê aquele bullying interno, né? Quando alguém tem coragem de falar, a empresa apoia, mas a própria equipe de trabalho, às vezes, as pessoas mais próximas ali. E é complicado, porque a gente passa mais parte dentro da empresa do que com a nossa família, né? E aí é ali que você encontra um enrosco e a pessoa acaba ficando constrangida. É isso mesmo, mas é o que você falou, né? É uma questão é um gerenciamento que a empresa tem que fazer. A gente realmente não modifica, Sim. né, uma cultura. A gente não modifica a forma como as pessoas pensam da noite para o dia. É um caminhar mesmo. É um caminhar.
Se a gente pensar até na própria depressão, acho que já evoluiu bastante, Sim. né? Do que a gente, como a gente via e como a gente vê e percebe e cuida, também se modificou muito, né? Ah, mas realmente é isso, né? Eu acho que aí é uma questão realmente do trabalho. É o estar, né, nesta constante, promovendo reflexões, promovendo conhecimento, ofertando palestras, muitas vezes constantes, né? E não... Porque às vezes a gente vê muito assim... a gente vai ofertar uma palestra na semana, por exemplo, da SPAT. Mas uma vez no ano. Então, o quanto que essa empresa tem, por exemplo, um programa, né? Um programa realmente de trabalho sobre a saúde mental. Programas, por exemplo, de desenvolvimento da inteligência emocional. Programas para o desenvolvimento em termos de competências técnicas, né? Porque às vezes a gente também olha para a empresa que começa a cobrar uma série de coisas daquele indivíduo que nem às vezes não tenha as competências técnicas para aquilo, para aquele trabalho, e aí começa a ficar tão desafiador e tão difícil alcançar o atingimento de metas que foram estabelecidas para aquilo, que ele começa a adoecer. Então, o quanto que também a empresa reconhece as potencialidades, as competências do seu colaborador e vai promovendo esse desenvolvimento do indivíduo. Porque o adoecimento ele se dá por diferentes formas também. Então, não é só, por exemplo, eu acho que são relações de trabalho, os desafios impostos, né? A forma como esses gerenciamentos de conflitos são feitos, né? Os cuidados, as questões do próprio ambiente de trabalho, né? Então, é um conjunto aí que precisa ser cuidado, né? O Herzberg, O Frederick Herzberg, que fala dos fatores higiênicos e isso motivacionais. corta só a minha enroscada de fala aqui. Ele fala isso, né, dos fatores higiênicos e motivacionais. E isso traz muita luz para o que a gente está falando aqui, né? Porque, por exemplo, tem muita cultura organizacional que ainda acredita que salário é um fator motivacional, né? E não é. Às vezes, os fatores higiênicos são mais importantes, que são os de manutenção, do que os próprios motivacionais. Que, de fato, é um conjunto. É um conjunto. Porque, de fato, não é só o salário. Quando a gente fala de fatores motivacionais, é claro, eu preciso de um trabalho que me gere reconhecimento, que me dê, de repente, responsabilidades, novos desafios, né? Que eu possa crescer dentro deste ambiente, que eu possa ter um retorno financeiro proporcional ao que eu também vou caminhando conforme a empresa vai me permitindo, né? Mas também tem os fatores higiênicos, né? Que a gente fala de um ambiente seguro, de um ambiente limpo, de um ambiente, né? Que a gente fala de um ambiente que não gere a insatisfação, Isso. né? É importante para quem está nos ouvindo que os fatores Isso. higiênicos que ele fala não é limpeza em si. Isso. As necessidades básicas supridas. Por exemplo, você ter uma água gelada no calor. Isso. Você ter ventilação no ambiente de Até trabalho, ferramentas apropriadas. Exato. Porque às vezes é cobrado que você desenvolva uma série de coisas, mas você não tem nem ferramentas. Né? Então, por exemplo, vamos supor, né? Eu vou trabalhar na área da saúde, um exemplo. Mas se eu não tenho, por exemplo, ferramentas ou suprimentos, né, necessários, o que eu faço sem os insumos? Né? Então, é isso também, né? Quer dizer, eu estou dentro de um ambiente de trabalho, mas não consigo executar nada. Sim. Né? Vejo, por exemplo, um monte de coisa acontecendo. E aí, o que eu faço com isso? Então, isso também promove, né, esse mal-estar na pessoa. Então, e tudo isso precisa ser cuidado, realmente. E a gente entrou aqui num campo muito interessante que me veio uma luz aqui, porque quando a gente fala, né? Fala-se muito hoje de burnout, mas as pessoas ligam muito o burnout com a parte de gestão das empresas. E não é. Eu vi muitos casos na minha carreira aí de pessoal que trabalhava na produção, nos setores mais operacionais, que chegavam no burnout. Por quê? Era aquele galpão sem ventilação, sem iluminação. A empresa, às vezes, ela não entende que uma luzinha do dia que entre ali para a pessoa saber se está chovendo, se não está, se tá, faz muita diferença na saúde mental do indivíduo. Horário para ir ao banheiro.
horário para tomar água. Então, às vezes você tem o seu turno e do seu turno de 6 horas, de turno ininterrupto, por exemplo, você tem 15 minutos durante as 6 horas do seu turno para tomar água e ir ao banheiro. E se você atrasa desses 15 minutos, você pode ser mandado embora para casa, né? Você não vai terminar o seu turno e ter esse dia descontado do seu salário. Então, quando a gente fala de fatores higiênicos, de novo, gente, claro que a Bia, ela ressaltou muito bem, não são todas as empresas, mas é que eu quero trazer aqui os casos críticos para a Sim, gente sim. entender como, né, funciona. E ainda existe essa cultura, né, operacional. Então, quando a gente fala de exaustão, a gente não está falando só de gestão, porque na gestão a gente tem a pressão, a alta responsabilidade da gestão, mas quando a gente pega a parte operacional, a gente tem o desgaste físico muito grande, né? Taylor falava muito disso, da exaustão física também, né? A falta Exatamente. de alimentação, a falta de nutrição, a falta de hidratação, né? Então, isso também leva a um desgaste de trabalho muito. Isso é bem interessante, porque se a gente olhar para o público, né, por exemplo, que trabalha muitas vezes em casa, ou nesse sistema híbrido, ou 100% Uhum, remoto, muitas vezes a pessoa está se alimentando na frente do próprio computador. Ela nem faz, né, uhum, essa distinção, não. Agora é o meu horário de almoço, vou desligar tudo. Não, ela uhum. não faz isso, né? Ela leva o copo, de água, né, o alimento, tudo ela tá fazendo na frente do computador. Então, eu tenho também pacientes que eu tô atendendo que falam muito isso. Fala assim, Bia, eu não consigo me desligar, né? Eu vou dormir, mas eu já fico pensando em tudo que eu tenho que fazer. Daí eu já levanto porque eu acho que eu não vou dar conta no dia seguinte. Né? Eu vou, por exemplo, eu me comprometo que eu vou sair da frente do computador para almoçar, mas a hora que eu vejo, eu já tô com o prato ali na Uhum. frente, tô trabalhando e tô comendo. Então a pessoa não tá nem se dando conta do que ela tá realmente comendo, né? Ela simplesmente tá colocando, né? É uma manutenção da vida. Eu preciso manter o corpo com comida. Vou suprir uma necessidade básica, né? Sim, Daí se a gente aham. pegar lá o Maslow, uma necessidade básica. Então, tô suprindo uma necessidade básica, que é da alimentação. Mas a pessoa não tá nem sentindo, nem descansando, É nem... impulsivo, Né? né? Exatamente. Então, tudo isso, né? Quando eu olho pros clientes que me procuram, eles vêm com esse relato de não Uhum. conseguir fazer essa distinção, né? Sobre as questões das demandas de trabalho, metas muito altas, né? Ou responsabilidades, né, que tomam muita conta dessa tranquilidade da pessoa, né? Uhum. Então, por exemplo, né, a empresa fala, não, você trabalha num setor que você tem que cortar X pessoas. É Uhum. muito difícil para aquela pessoa ter que gerenciar isso. Então, às vezes, ela também tá num cargo que por si só já demanda, né, dela. Porque imagina você ser responsável Sim. por gerenciar tudo isso. Então, é bem. Eu acho que, assim, exige muito, Uhum. né? E por isso que eu falo que quando a gente fala desse adoecimento, do burnout, são muitos fatores, que vão desde fatores dentro da própria empresa, dos fatores higiênicos, motivacionais, até fatores externos, Uhum. fatores de predisposição, né? Quer dizer, é uma série de fatores que a gente olha, né? Não é um só, então não dá para a gente falar que tudo é a empresa. Sim. Mas se a gente for olhar também para algumas empresas, é claro que existe uma grande contribuição aí de uma parcela para o adoecimento, né? Você falou uma coisa muito interessante, né? Do trabalho híbrido hoje. E eu acho que a gente vive numa era que nunca foi tão falado sobre saúde mental, mas também nunca foi exigido tanto das pessoas. Tanto no trabalho híbrido quanto essas empresas de tecnologia hoje, que elas colocam sala de jogos Uhum. e colocam cantina com tudo grátis, né? A gente brinca com uma grande empresa da internet, até um filme, né, que fala das vantagens. Só que essas empresas, elas colocam tudo isso, mas elas também têm um grau de exigência muito grande. Porque hoje, como a informação ela passa muito rápido e essas pessoas da tecnologia, elas têm que estar sempre à frente, né?
Então, ao mesmo tempo que tem muita coisa interessante, que eu acho que a forma que a empresa tenta fazer aquilo ser o mais leve possível, mas existe uma cobrança hoje de competências técnicas, de atualização de trabalho, que é muito grande. Então, eu também acho que nunca se exigiu tanto do empregado como hoje. É verdade também. É verdade, porque realmente, hoje a tecnologia, você piscou, passou, Uhum. né? Então, se você não está conectado, se você não está em constante evolução, se você. Então, quer dizer, além do trabalho, você tem que estar nessa constante busca por aprendizado e conhecimento. Então, por exemplo, né, eu estou atendendo um cliente que realmente ele traz um pouco sobre isso. Ele fala assim, Bia, né, eu tô trabalhando, mas a hora que eu saio de lá eu tenho que ir pro curso. Porque eu tô fazendo um curso disso, a hora que eu fui ver, tá fazendo 4 cursos ao mesmo tempo. Uhum. Para poder dar conta dessas novas demandas, desses novos conhecimentos, de novos sistemas, né? Porque senão você fica para trás. E aí você tem que se manter competitivo. E para se manter competitivo, você precisa apresentar cada vez mais. Então isso exige muito. E aí a pessoa, né, a hora que ela sai do ambiente de trabalho, ela ainda tem que dar conta de 4 cursos. E mais a casa, e mais E a vida mais a casa, e social. mais a vida social, e mais, né? Então aí a gente vai vendo problemas no casamento, né? Pessoa que fala assim, ah, eu tava pensando, por exemplo, eu tenho uma cliente que fala assim, ah, eu tava pensando em ser, por exemplo, mãe. Ai, mas eu até mudei de ideia, porque, olha só, né? Que aí é onde ela fala, eu não tô dando conta. Né? Esses casos que eu tô trazendo são relatos de pessoas que estão vindo até por conta do Uhum. estresse relacionados ao ambiente de Trabalho. trabalho, já estão mais adoecidas, alto grau de ansiedade, depressão, Uhum. né? Mas as pessoas fazem isso. Às vezes ela fala, as pessoas vão. E tem muita gente que fala assim, eu vou deixando para depois, porque primeiro vem o trabalho. Aí vem o trabalho, 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 trabalho. Aí a hora que foi ver, foi só o trabalho. Aí o resto da vida tinha, né? Tinha parado. Parou, ficou lá. Aí a hora que você pergunta, tá, mas o que que você faz além do trabalho? Aí a hora que Uhum. você vai ver, ela fala, não, não, eu não faço. Não faz uma atividade, não tem um momento de relaxamento. Uhum. Não tem um momento social, não tem amigos. Não tem. É uma vida isolada, uma vida sozinha, né? O que você faz de final de semana? Daí a pessoa para, pensa. Não, eu trabalho. Ou eu maratono sério o fim de semana inteiro. Pra dar conta, porque senão eu não consigo terminar depois. Uhum. Então eu já vejo tudo de uma vez. Porque também é uma fuga, né? É uma Ah, vou me fuga. esconder ali É. dentro do meu apartamento jogando, assistindo série o final de semana inteiro e não... É uma fuga também, né? É uma fuga também. Então tem tudo isso. Tem gente que fala pra mim, ai, Bia, hoje eu vou falar do meu trabalho de novo. Né? Uhum. Que ela vem, ela quer até trazer um conteúdo diferente, mas não vem com Não outro dá, a conteúdo, demanda é porque na aquela. verdade a demanda continua sendo trabalho. E eu trouxe estúdio. E eu trouxe estúdio. E eu trouxe estúdio. E eu trouxe estúdio. E eu trouxe estudo de caso, né? Dessas grandes empresas de tecnologia, são maravilhosas. Mas de uma pessoa que falava: olha, eu entrei aqui, fiquei super feliz porque tinha isso, isso e aquilo, mas a demanda de trabalho foi tão grande que eu fiquei um mês dentro da empresa, dormia na empresa, eu perdi aniversário da minha mãe e eu nem me dei conta que tinha passado um mês que eu estava dentro da empresa, porque eu entrei num projeto. Geralmente essas empresas, elas trabalham por projeto, não por carga horária, por isso até que consegue ter exceção, né, de horários, isolação, né, de horários. E ele falou, quando eu percebi, fazia um mês que eu estava dentro da empresa, virando, 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 e só dormia e voltava. E não, imagina, a pessoa não conseguia entender que ela ficou um mês em torno só do trabalho. Eu acho que o pior aí não é nem o não conseguir perceber tudo isso, mas quando a gente olha para as perdas dos momentos que não vão voltar. Sim. Eu acho que depois é isso que gera o adoecimento, o sofrimento. Por quê? Porque você começa a perder coisas. Uhum. Quando você começa a viver muito dentro do ambiente de trabalho, você começa a perder. Você perde um aniversário, você perde um evento, né, de um amigo, você perde um momento com o seu marido, com a sua esposa, etc. Né? Então, quer dizer, você começa a ter uma série de, de perdas mesmo, que são perdas afetivas, né? Que E eu acho essas que não tem volta. e essas não tem volta. E aí você olha,
né? Aí, isso é muito frequente também das pessoas que me procuram. Que às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu me dediquei tanto, e agora que eu tô adoecido, ninguém se importa Me comigo. mandaram embora. Me, é, me mandaram embora. Ou a empresa continua me pressionando, né? Porque eu tenho que voltar. Mas aí é onde ela também começa a dar de frente com tudo isso que aconteceu. O quanto que ela, de repente, permitiu. Porque daí vem uma questão assim, o quanto que... Até que ponto eu permiti? Eu acho que essa é a questão, né? Porque a pessoa, ela vai caminhando, ela não se dá conta. Depois ela para e fala, como é que eu pude permitir Uhum. chegar até isso? Em que momento eu me perdi e foi só trabalho? Em que momento eu abri mão de tudo para só trabalhar? Aí é onde ela começa a ter que se deparar, né, com todas essas questões. E que, como você disse, não tem volta. Uhum. E aí o que fazer com aquilo, né? Daí você precisa resgatar isso. E aí, né, dois casos bem interessantes. Porque quando eu engravidei, eu trabalhava nessa empresa ainda, né? Mas eu engravidei na pandemia, então eu fiquei em casa. Então eu tive a sorte, no meu caso, de ter uma gravidez maravilhosa, porque eu não tive pressão, eu não tive nada, né? Mas quando eu voltei a trabalhar, a Isis tinha 4 meses. E aí, olha só, eu voltei a trabalhar e aí ela ficava numa creche e eu morava numa cidade e trabalhava em outra. Dava meia hora de carro por dia. E eu peguei justo o momento que eles estavam recapeando a pista. Então não era só meia hora, 40 minutos. Eu cheguei a ficar 1h20 na pista. E não tinha quem pegasse a Isis na creche. Então olha só a pressão. Com 4 meses. Um mês depois que ela estava na creche, derrubaram a Isis do bebê conforto. Uma altura de 1 metro de altura. E aí eu simplesmente não consegui voltar para o trabalho. Então, assim, eu ficava 8 horas por dia no trabalho, eu entrava às 7 e pouco da manhã, eu tinha que deixar ela na creche antes do horário da creche. Então eu já me sentia insegura porque tinha uma funcionária que nem era professora, que era designada a ficar com a minha filha mais cedo na creche. Eu tinha muita pressão para conseguir pegar ela no horário, isso porque eu estava na licença amamentação, as mães sabem, a gente sai uma hora mais cedo. E então, assim, eu sempre estava atrasada, eu sempre tinha que sair do trabalho, eu sempre, porque nós não tínhamos rede de apoio, não tinha ninguém que eu pudesse falar, pega a Isis na escola, pra mim não tinha, né? E então eu sempre estava saindo. E aí eu entrei num loop muito perigoso que eu falava toda hora pra todos os meus colegas que chegavam a falar: Oi, Stephanie, tudo bem? Não, não tá, a empresa vai me mandar embora. Eu ficava nessa. Oi, Stephanie, e o cachorro ali do outro lado da rua? Ah, então, vocês vão me mandar embora. Eu vivia nessa. E aí o que aconteceu? Um belo dia eu indo trabalhar, eu tava na pista, tava ali na professora Zinslian, na altura do distrito, ali entre Olambra Uhum. e. Apaguei. Apaguei. Eu tinha que estar no meu trabalho às 7h30 da manhã. A hora que eu olhei no relógio era 8 da manhã, eu tava lá na pista, tava no acostamento. Até hoje eu não sei se alguém me ajudou a ir pro acostamento, se alguém me socorreu, se eu tive a capacidade cognitiva de ir até o acostamento. Eu apaguei. E a partir daí eu tive um afastamento, lógico, psiquiátrico, né? Fiquei 15 dias afastada. E aí, quando eu fiquei os 15 dias com a minha filha em casa, eu virei e falei: é isso que eu quero. Foi uma carreira assim que eu me dediquei muito, foram 10 anos. Eu me dediquei demais, demais, demais assim pro meu trabalho. Eu era essa pessoa que pegava tudo, que trabalhava demais. Eu perdi a minha irmã crescendo. Acho que você se lembra quando eu fazia faculdade, minha irmã era pequena. Eu perdi a idade da minha irmã crescendo. Quando eu saí do trabalho, ela já era praticamente uma adulta. Eu perdi o último aniversário saudável da minha avó Lúcida. Ela está viva até hoje. A minha avó é quem me ajudou a fazer a faculdade, quem me deu toda essa força, né? O último aniversário lúcido dela, que ela tem Alzheimer hoje, eu estava aplicando prova na escola. Não precisava daquilo, mas eu estava, né? E são coisas que eu olho pra trás e falo, poxa vida, né? Eu perdi tudo isso. Então, quando veio a minha filha, eu falei, não vou perder de novo. Eu vou passar outras coisas. Esse desafio também não tá sendo fácil. Esse desafio também traz uma certa exaustão, né? De recomeçar, de refazer uma coisa. Mas foi uma decisão que eu tomei lá atrás para evitar aquilo que eu passei. Que eu vivia de tarja preta, eu tava com sobrepeso enorme, eu não conseguia dormir, né? E então eu falei, a minha filha é muito mais do que isso. E o negócio foi tão assim como nós influenciamos pessoas, né? Que há pouco tempo atrás, um ex-aluno meu que tem uma carreira excelente, que é o meu pupilo, né, do meu trabalho,
a esposa dele está grávida. E ele mandou uma mensagem assim pra mim no Instagram. Professora, estou pensando em largar o emprego para curtir o meu filho. Então, você vê, né, que hoje as pessoas elas estão aprendendo a valorizar mais Sim, a sim. própria vida. Então, quer dizer, o trabalho vai ter que se adaptar a isso, né, É Bia? isso mesmo. Até porque a maternagem por si só já É exige, uma exaustão. exige, né? Eh, e aí, o que acontece? A mulher, além dela estar vivendo uma nova rotina, que é uma rotina que está toda associada agora com Uhum, esse novo membro, que é o bebê, né? Que é uma chegada, né, de um membro esperado, uhum. amado, querido, né? Sim. E, assim, é uma modificação hormonal, né? A forma de pensar da mulher também se Uhum, modifica muito com a chegada do bebê, porque outras preocupações, né, entram em jogo. Preocupações desde a alimentação, né, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Então, os horários, né, os cuidados, né, ter este momento que nem o da amamentação, uhum, onde você tem um momento com a criança de afago, de cuidado, de afeto. Você também se dá conta que esse é um momento importante, que é o momento, né, de você estar se comunicando e uhum, transmitindo esse afeto e desenvolvendo nessa criança já aspectos como o quanto que esses pais, né, principalmente a mãe, ela é responsiva para esses cuidados, né? O uhum, quanto que ela atende de uma forma satisfatória essas necessidades da criança. Então, tudo isso são pontos muito importantes para uma mãe. Aí você trouxe um aspecto interessante, que é você vivendo todo este processo e aí voltando para o trabalho. Então aí você tinha que gerenciar todas essas novas demandas, né, da maternagem com esse processo de trabalho. Que aí é exigido de você uma série de outras uhum, coisas. E você tem que estar ali, né, dando conta de tudo. Então, eu imagino, né? Hoje, é claro, também tem muitas empresas que desenvolvem, né, esse projeto aí de darem, né, de repente, benefícios, assim, associados a essas questões da maternagem. O que eu acho que é extremamente importante, né? Porque é um momento importante tanto para a mãe quanto para o bebê. uhum, Então, uma empresa que cuida disso é muito relevante, né? E aí, a mãe também não dorme nesses primeiros momentos, uhum. né, do desenvolvimento do bebê, porque o bebê ainda também está criando uma rotina. A mãe ainda está amamentando, então a mãe ela dorme 2 horas, daqui a pouco ela acorda, daqui a pouco é mais 2 horas, daí ela amamenta, depois ela acorda, aí troca a fralda. Porque eu Quer dizer, cheguei num olha essa ponto, rotina. sim, eu cheguei num ponto que eu comprei uma bombinha extratora automática e eu punha uma no carro. Ah, eu tô indo buscar ela da escola E e já eu tá tentava fazendo. pôr. Olha isso, Então, gente. por isso que eu falo, isso chega a ser desumano, É. né? Porque a pessoa, na verdade, aí vem aquele sentimento ruim de não estar dando conta de nada. Uhum, É um sentimento ruim, por quê? Porque você está fazendo tudo tão rápido, tudo para dar conta de tudo, para atender todas as demandas, que você entra nesse loop, né? Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que amamentar, eu tenho que buscar, eu tenho que tirar leite, eu tenho que chegar às 7h30, né? Aí, quer dizer, aí você entra nesse desespero e aí o dia passou, daí você fala, meu Deus. não tem como. E você nem se deu conta de tudo que você fez. Você nem consegue perceber. Aí vem aquela sensação, nossa, mas eu nem fiz isso do jeito que eu tinha que fazer. Acho que meu trabalho nem tá tão. Aí começa a virar culpa, Uhum, essa sensação de incompetência, de não estar dando conta, né? Então, acho que as empresas também que olham, que trabalham com esse público, né, feminino, é extremamente importante de entender quais são as demandas uhum, agora dessa mãe, o quanto que dá, né, para ajudar ou criar, na verdade, dentro da empresa, uma cultura de cuidado para uhum, com essas mulheres, até mesmo de escuta. Quanto que às vezes essas mulheres também, às vezes, precisam de um espaço de um acolhimento, não é de tratamento psicológico dentro uhum, da empresa, mas às vezes um espaço de acolhimento. Porque às vezes só de fazer um acolhimento, aquela pessoa já fica bem. uhum. Quando você proporciona ouvir aquela pessoa, ela vai falar, e aí você faz um acolhimento. Isso já ajuda.